Segundo Samuel, capítulo 11, do 1 ao 12, nós vamos ler. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém, Davi ficou em Jerusalém. Amém? Fala assim, porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher e disseram, porventura, não é essa Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada de sua imundícia, né? Já tinha passado o período, né? Então voltou ela para sua casa. 5. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias, o heteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Irmão, só para contextualizar aqui, para dar uma pausa aí. Bem, aqui fala que Davi enviou o seu exército para a guerra, mas ele ficou em Jerusalém. E aí um belo dia ele levanta e vai lá para a sacada, né, provavelmente dos aposentos reais, e ele enxerga, provavelmente era um lugar muito alto, né, ele conseguia enxergar as casas ali nas proximidades, né, e Batseba, uma mulher muito formosa, ela era mulher de um general, ela não era mulher de qualquer um, né, era alguém muito formosa, a Bíblia diz, estava tomando banho, né? Estava ali como veio ao mundo, né? E aí ele da sacada enxerga ela e decide, né, ter relações com ela e manda chamá-la, né? Ela vem ao palácio, ele tem relações com ela e um tempo depois, veja, o exército ainda está lá na guerra. Tempos depois ela manda avisar Davi que ela está grávida. Agora Davi tem um problema porque ela é uma mulher casada, né? Ela é a mulher de Urias. E aí Davi, ele bola um plano então, né? Aqui no verso 7. Então, no 6. Então Davi mandou dizer a Joabe, que era o comandante, né? Envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Então, chama Urias que está lá na guerra, manda ele vir para cá. Qual que era a ideia de Davi? Eu falei, eu vou chamar ele por qualquer pretexto, né? Ele vai para a casa dele, vai ter relações com a mulher, né? Ele volta para a guerra, depois quando ele voltar da guerra, já vai ter nascido o bebê, e ele vai pensar que o filho é dele e não meu, né? 7. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, vai para a tua casa, lava os teus pés. Porém, saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real. Urias não foi para casa, Urias ficou lá na porta do palácio, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Bem, até aí, na verdade, o foco dessa mensagem é a respeito de Davi, da atitude de Davi, né? E o nome, né, que eu dou para essa mensagem é o costume dos reis, né? Se você for ver novamente lá no verso 1, fala que aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair à guerra. Então veja, havia um costume. Qual que era o costume nessa época? Todo o exército que ia batalhar, o rei ia à frente, né? Se você lembrar da historinha de Davi e Golias, qual que era o problema, né? O rei era Saul, mas Saul tinha medo de enfrentar o exército dos filisteus, porque era comum, quando um exército ia, o seu rei ia junto. Porém, Davi decidiu ficar em Jerusalém. Lugar errado, hora errada, porque o costume era para ir. Então aqui começa a queda de um grande homem. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e continua sendo, porém, algo que manchou a história dele. Você vai ver que esse adultério, ele depois vai se transformar num homicídio, porque o plano de Davi para encobrir essa gravidez não dá certo, né? Ele traz Urias não se dorme com a mulher, Urias fica dormindo na porta do palácio, e aí ele fala, a única forma é matar ele, né? E manda com que
e pede para Joabe, que era o comandante, colocar Urias lá no fronte de guerra, né? Naquelas batalhas eram muito sangrentas, né? Perdiam-se muitos homens, ou seja, Davi predestinou Urias para que ele fosse morto no fronte de guerra, e ali ele fosse morto, né? E o pecado fosse encoberto. Irmãos, nós estamos diante de uma das passagens assim mais tristes que nós temos na Bíblia, né? Essa é uma história que mancha a história de Davi, e por causa disso, né? Se você conhece a história, a Bíblia fala que Deus chega para Davi e fala: olha, o que você quer? Você quer, né, que eu escolha a sua vingança? Você quer ser vingado pelo povo, né? E aí ele fala: não, eu prefiro, né, que seja vingado pelo Senhor. E aí Deus fala o quê? Que a espada nunca mais se aparte da sua casa, porque você foi um homicida, você matou Urias para encobrir o seu pecado. A palavra de Deus diz, irmãos, que um abismo chama o outro. Um pecado, ele vai, se você não se arrepender, veja, Davi podia ter se arrependido, podia ter se humilhado, mas ele não se arrepende, ele endurece o coração, e aquilo se transforma num homicídio, e a coisa só vai tomando tamanho, até o momento que ele se arrepende. Porém, a consequência havia sido colocada na sua geração. E por causa disso, né, você conhece a história de Davi, ele teve um filho que matou, que morreu, depois os netos dele, a espada de fato nunca mais se apartou por causa da casa de Davi, por causa desse pecado. Então veja, todo pecado, irmãos, todo problema, todo aquele que cai em erro, ele nunca começa fazendo algo extravagante, mas o pecado, ele é como uma pequena infiltração, né? Porque eu gosto da Bíblia quando fala, por exemplo, assim: não esteja no vosso coração nenhuma raiz de amargura. Você sabe, tem coisas que vão crescendo de uma forma muito sutil em nossas vidas, né? E vão tomando conta, e quando você se dá conta, você está totalmente já nas mãos do diabo, né? Nos planos diabólicos. Mas eu queria falar a respeito dessa dinâmica aqui, né? E o primeiro erro que acontece aqui foi Davi, que era para estar na batalha, ele decidiu ficar em Jerusalém. E por que eu falo isso, irmãos? Bem, hoje é um culto, né? Nós estamos no primeiro domingo do ano, na verdade, né? E aqui fala primeiro domingo foi dia 1º, né? Mas assim, no primeiro culto nosso, depois do culto da virada. E eu queria falar a respeito de alguns hábitos, de algumas práticas que guardam as nossas vidas, algumas coisas que nós praticamos e que nós fazemos e que trazem grandes resultados. Você sabe, irmãos, grandes atitudes, elas começam com pequenos hábitos que nós colocamos em nossas vidas, né? Vou falar, por exemplo, de um hábito bom, né? Eu criei um hábito de caminhar todos os dias pela manhã. Não vai ser na primeira semana que eu vou ver resultado, não vai ser na segunda, nem no primeiro mês, mas talvez anos depois, esse hábito vai trazer um resultado na minha vida. Por outro lado, eu tinha um hábito também de tomar refrigerante junto com o almoço, né? Então, hábitos, eles definem a nossa vida, definem as coisas que vão acontecer conosco, né? A Andressa acabou de falar aqui, né? Você que é pai, você que é mãe, nunca deixe de orar pelo seu filho quando ele for para a escola. Isso precisa ser um hábito. Amém, irmãos? E aqui havia um costume, havia um hábito, né? Qual que era? Os reis tinham que estar na guerra. Então, se eu pudesse falar, como é que aconteceu essa mancha? Como é que aconteceu esse problema na vida de Davi? Como que ele caiu em terrível coisa a ponto de cometer um homicídio? Começou ele não respeitando algo que devia ser feito, né? Os reis precisam ir para a guerra. Agora veja, foram centenas de guerras que o povo de Israel lutou sob, né, o governo de Davi. Foi apenas uma, né? Mas era para ele estar na guerra. Esse era o costume dos reis. Sabe, muitas vezes nós não damos importância para as coisas, mas deixa eu dizer, tem coisas que fazem sentido, são pequenas brechas que nós abrimos nas nossas vidas, que vão trazer resultados danosos. Amém? Então, onde que eu quero falar? Veja, a Bíblia fala que na nova aliança, nós fomos constituídos reis e sacerdotes do Altíssimo. Amém? Você é um rei. Amém?
Fala para quem está do seu lado. Ou você é uma rainha, você é um rei do Senhor. E eu quero dizer, qual que é o costume dos reis nos dias de hoje, irmãos? Qual que é o costume? Qual é o costume dos reis no dia de hoje? Deixa eu ler para você em Atos capítulo 5, 42. Diz assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. Eu quero dizer, esse é o tempo. Nós temos também lá em Atos 2,46, diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eu quero dizer que o hábito dos reis, o costume dos reis do nosso tempo é caminhar junto com a igreja, irmãos. Ah, mas pastor, eu sei, mas você está sendo muito radical, eu vou faltar só um domingo, eu vou fazer tal coisa. Pode ser nesse dia que o diabo pode estar armando uma cilada para você. Foi apenas uma guerra que Davi deixou de ir. Talvez ele pensasse, eu estou muito cansado, tem muita coisa para fazer, o meu exército é muito treinado. Agora já tem Joabe já é discipulador na videira, então não precisa nem eu ir mais lá no encontro, porque ele faz tudo. Não importa, o seu lugar é na igreja, o seu lugar é fazendo a obra de Deus, irmãos. Qual foi o primeiro erro do rei Davi, irmãos? Foi desconsiderar que uma guerra estava em andamento. Quando o crente desconsidera que existe uma guerra, eu quero dizer que é o primeiro passo para ele se perder. Irmãos, nós não podemos ignorar. A Bíblia fala, nós não devemos ser ignorantes a respeito das coisas espirituais, das coisas do Espírito. É claro que nós desfrutamos de uma vida de gozo, porque nós temos a presença do Espírito Santo, mas não se engane, nós estamos ainda numa batalha. É claro que essa batalha já foi vencida, mas isso não te exime a sua participação e você estar atento, sabe? Nós somos, principalmente os homens, nós somos sacerdotes, mas as mulheres também são sacerdotisas, têm um papel de governo. Nós não podemos abrir mão, não podemos baixar a guarda, porque nós vivemos num mundo tenebroso, irmãos, sabe? O primeiro erro aqui de Davi foi desconsiderar que havia uma batalha em andamento. Nós não podemos estar, aliás, se você for olhar, quando Jesus fala a respeito do arrebatamento, é interessante, que ele fala assim, de um servo, onde ele fala assim, o meu senhor tarda, e aí ele passa a comer e a beber, com ébrios, e aí o dia e hora em que ele não espera, o seu senhor vem. Então a chave, irmãos, de você estar envolvido na obra, é esse senso de percepção, esse senso de urgência, saber que o nosso Senhor, Ele vai voltar, e Ele vai prestar contas, nós vamos prestar contas diante dEle, sabe? Jamais desconsidere o mundo espiritual. Todos esses que caíram, a exemplo de Davi, foi porque simplesmente desconsideraram aquilo que estava acontecendo. Ele estava no meio de uma guerra, mas ele decidiu simplesmente ignorar, achou que estava tudo ganho, e de fato está ganho, irmãos. De fato nós já temos a vitória, mas Deus em momento algum fala para a gente deixar de batalhar, fala para a gente deixar de lutar. Muito pelo contrário, como eu li aqui, em Atos 5, no verso 42, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. Sabe, como eu falei, não se aparte da nossa boca a palavra do Senhor. Jamais se esqueça. É interessante, não sei se é só coisa de pastor, mas irmãos, onde eu vou, eu posso estar indo me divertir, eu estou indo num cinema, eu estou lá olhando e falo, nossa, aqui dava um culto legal, dava para fazer um negócio bacana. Eu vou, vou lá numa loja, não sei o quê, olha que coisa massa, podia usar isso aqui para a gente comprar, levar lá para a igreja. Não importa o que eu estou fazendo, isso está sempre na minha mente, irmãos. Que a palavra do Senhor venha ocupar a sua mente. Se você está no seu trabalho, trabalhe para o Senhor. O que você for fazer, faça para o nosso Senhor. Nós temos um dono, nós não temos direito de fazer o que quisermos das nossas vidas. Mas Davi, ele achou, falou, não, está tudo certo, está tranquilo, eu não preciso ir lá. De fato, o exército não precisava de Davi,
Mas Davi precisava estar no exército para cuidar dele. Tem gente que pensa assim, eu vou faltar ao culto, porque não precisa de mim lá. De fato, a obra de Deus não precisa de ninguém, nem de mim. Mas você precisa se alimentar. Você precisa estar junto com seus irmãos. E aí tem o segundo ponto aqui, a ociosidade. Tem um detalhe aqui que eu tinha passado despercebido da outra vez que eu preguei. Interessante, lá no verso 2 fala assim: e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito. Se levantou do seu leito, e aí tudo bem, né? Mas quando que ele fez isso? Numa tarde. Que horas que esse cara foi dormir? De tarde, o país em guerra, os soldados, as famílias, né? Muita gente morrendo na guerra, tudo lá. E ele se deu ao luxo de acordar de tarde, irmãos. Então veja como que o ócio, né? Essa licenciosidade, mas essa independência. Você veja, lá no fronte de batalha, provavelmente, a hora que os soldados estavam se levantando, ele estava indo dormir. Então essa vida de independência, não, os irmãos estão fazendo um jeito, mas eu vou fazer do meu jeito, pastor. Né, você sabe, irmãos, às vezes tem pessoas, né, irmãos, que até servem à igreja, mas falam, não, pastor, eu vou servir do meu jeito. O dia que eu puder, eu vou lá no meu horário, eu faço assim. Não funciona assim. Porque o que nos guarda é andar em conjunto, irmãos. É como um exército. Davi ele achou que não precisava acordar cedo. Ele, essa semana eu vou tirar de folga aqui, não precisa, eu vou fazer outra coisa, né? E aí a questão da ociosidade, né? Aquele ditado, muitos ditados não tem nada a ver, irmão, mas esse funciona bem, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Veja, por quê? Porque não era para ele estar ali. Lugar de rei é na batalha. Sabe, eu quero dizer que lugar de crente é no meio da congregação, é cuidando das coisas de Deus. Sabe, não tem outra coisa para a gente estar cuidando. Ou se você está trabalhando, como eu falei, trabalhando para o Senhor. Mas Davi, ele decidiu ficar um tempo à toa, né? Tirar um tempo para mim, né? Às vezes a pessoa fala, pastor, eu preciso, né, descansar, preciso de um tempo, né? Afinal, eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas, né? Incrível como que essas pessoas, elas vão e não voltam. E Jesus mesmo já falou, aquele que não quiser abrir mão da sua vida, perdê-la-á. Né? Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse verdadeiramente ganha-la-á. O que é isso, irmãos? Sabe, isso fala das pessoas que não querem abrir mão. Não, eu tenho minha agenda, imagina, eu vou ficar deixando de fazer as coisas por causa de igreja, né? Vou deixar de curtir. Vai viver a sua vida, filho. Mas deixa eu dizer, isso que para o mundo é vida, na verdade é morte. Sabe, uma das coisas que Deus mandou Moisés fazer diante de Faraó, vocês irmãos se lembram, né? Ele pega a água do rio Nilo e transforma em sangue, para dizer que aquilo que era a vida, né, para eles, para os egípcios, o rio Nilo era a vida, né, representava a vida, mas para Deus aquilo era morte. Eu quero dizer que aquilo que para o mundo é vida, na verdade, para nós é morte. Aquilo que o mundo pinta, né, desenha como vida, o que é, né? Aquelas propagandas de cigarro, né? Hoje em dia não tem mais, né? Mas tinha o Marlboro, os caras andando de jet ski, né? Aquele vidão maravilhoso. Isso é um engano, isso é uma mentira. Isso, na verdade, é morte, sabe? Muito cuidado com aquilo que o mundo vende para nós como vida, né? A verdadeira vida está na vida de Deus. Ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Não importa onde você for, a vida está junto com você, a vida está em você, porque a Bíblia fala que é do seu interior que fluirão rios de águas vivas. Sabe, mas as pessoas estão procurando a vida exterior, né? A vida de prazer, a vida que é criada em laboratório, né? No laboratório dos publicitários, né? Que vendem um estilo de vida que, na verdade, quer escravizar você. Por isso que aquilo que para o mundo é vida, na verdade, é uma cilada, é uma morte física, uma morte espiritual, né? E a gente vê isso aqui de uma forma muito latente aqui nesse país, né? As pessoas se acabando por causa de dinheiro e destruindo a sua saúde, destruindo a sua família, destruindo o seu emocional, achando que tem vida.
e acha que está cheio de vida. Na verdade, está cheio de morte. Sabe, pode parecer muito simples, mas as coisas de Deus são simples. A vida está na comunhão, a vida está com aqueles que são de Deus, a vida está onde você deveria estar, ainda que seja no meio da luta. Se Deus está ali, ali é o lugar de vida, irmãos. Mesmo que seja no meio da batalha, sabe, se você está reclamando, talvez você esteja pensando, mas é muita coisa, né? A igreja, deixa eu dizer, irmãos, nenhum líder nunca reclamou para mim, não sei se eles não querem contar para mim, ou se realmente eles não reclamam, né? Mas você sabe, nós temos uma rotina aqui, não vou falar que é forte, porque se os líderes não reclamar, eu não posso dizer nada, né? Mas aqui a gente reúne no domingo, aí na terça a gente tem reunião, na quarta tem outra reunião, na sexta tem a célula, quer dizer, dos 7 dias da semana, 4 dias os líderes estão envolvidos quando não tem alguma coisa extra. Mas deixa eu dizer, às vezes a batalha é o que está guardando a sua vida. Às vezes a batalha que Deus te coloca é para te guardar. Sabe, não é você fazendo, né, da sua forma, de forma independente. Deixa eu dizer, a independência, ela te coloca no problema. Porque o costume dos reis era estar na guerra. Deixa eu dizer, o costume do crente é estar na igreja, é fazendo as coisas com Deus. E outro erro de Davi foi o isolamento, né? Como eu falei, a independência. Ele decidiu fazer as coisas do jeito dele. Não, deixa o exército lá, mas eu vou ficar por aqui. Interessante, irmãos, que se você pegar Urias, né, esse comandante, né, que Davi manda chamar, que era o esposo de Batseba. Primeira coisa, Davi manda tirar ele do fronte de guerra, né, esperando que ele fosse dormir com a esposa dele. Mas ele não fez isso, por quê? Ele falou, os meus irmãos estão lá no meio da guerra. Você acha que eu vou dormir na minha casa? A Bíblia fala que ele foi dormir na porta do palácio. Então, primeiro ponto aí. E esse não está no esboço não, fresquinho. Primeiro ponto, ele não deu ocasião para o pecado. A Bíblia fala, fuja da aparência do pecado. Urias não quis nem dormir na porta da casa dele. Vai que a mulher aparece lá de noite, vem Urias, está muito frio aí fora, vem dormir aqui. Não, ele foi dormir longe da casa dele. A Bíblia fala fugir da aparência do mal, sabe? Às vezes eu converso com os líderes, né, e eu falo, olha, aconteceu tal situação, mas não foi assim. Falando, não importa, se deu margem para pensar que foi errado, nós já erramos, porque a Bíblia fala fugir da aparência do mal. Você sabe, o crente não tem apenas que ser santo, mas ele tem que ter aparência de santidade, amém? Não, eu vou dar carona para a irmã, porque eu sou santo, eu não fiz nada. Mas você não teve a aparência, você tem que ser santo, mas você tem que ter também a aparência de santidade, amém, irmãos? Então veja, fuja do pecado, não dê ocasião para o pecado. A Urias, ele não quis nem dormir na porta da casa dele, não quis saber. Segundo, a Bíblia fala que ele foi dormir na porta do palácio. O que isso fala? Era alguém que, mesmo supostamente estando de folga, não deixou de lado as coisas que eram as suas obrigações. Eu estou de folga aqui, mas eu ainda sou um soldado, meu povo está em guerra, eu não desligo daquilo que eu estou fazendo, amém? Ou você, quando está de férias, você esquece que você é crente? Então, fazia tanto tempo, não sei onde que eu fui com a Andressa, e no domingo, a gente estava viajando, né? E foi para Nova York, não sei. Aí a gente chegou domingo, não tinha nenhuma igreja para ir, mas a gente ficou tão assim desconcertado domingo de manhã, porque são anos de hábito, né? Agora eu penso assim, você está nas férias e você vê alguém precisando de uma oração, você não vai orar pela pessoa? Você não vai pregar o evangelho? Sabe, irmãos, nós não fazemos as coisas porque nós temos um cargo. Está me entendendo? Nós fazemos as coisas porque é da nossa natureza. Eu não estou aqui pregando evangelho porque me deram um crachá de pastor na igreja videira. Não, irmão, se eu estivesse em qualquer outro lugar, eu não preciso de denominação para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Claro que eu sou muito grato a essa igreja, porque ela me deu condições de fazer aquilo que talvez eu sozinho
levaria muitos anos ou nem daria conta de fazer. Mas deixa eu fazer. Eu não faço porque eu tenho um cargo, irmãos. Sabe, nós não esperamos esse tipo de pessoa. Nós não damos cargos para as pessoas fazerem as coisas. Mas nós fazemos independente de título ou não. Amém? Deus, quando pega Adão para dar nome para os animais, eles já eram. Ele só dá nome para aquilo que as coisas são. Né? Nós costumamos falar aqui que a gente não denomina ninguém como líder ou como pastor. Nós simplesmente reconhecemos uma unção que a pessoa já tem. Porque você tem que primeiro ter o encargo, para depois o cargo. Os irmãos sabem a diferença? Se você tem o cargo, mas não tem o encargo, vou explicar o que é isso. Vamos supor que você tem um líder excelente, um líder de célula, né? E ele chega antes, ele prepara o ambiente, e ele ora, e ele, né, alguém que preparou a palavra, estudou, é um líder impecável, alguém muito excelente. Mas aí acontece uma situação lá, e eu falo, olha, nesse momento nós não precisamos que você lidere mais, né? Por enquanto você vai ficar numa outra célula, você fica ali esperando até uma outra oportunidade. Aí essa pessoa vai para outra célula, esse líder é excelente, presta atenção. Aí ele começa a chegar lá, aí ele começa a chegar atrasado, aí ele falta, aí ele não se prepara, aí ele não está muito preocupado com as coisas. O que isso quer dizer, irmãos? Que ele só fazia aquilo porque ele tinha o cargo. Ele nunca teve encargo, estão entendendo? Nunca teve o encargo de chegar, de estudar a palavra e fazer. Não, fazia porque tinha um cargo. Por isso nós não privilegiamos o cargo, nós privilegiamos quem tem encargo. Ou seja, quem tem realmente um encargo no coração pelas coisas de Deus. Quer saber se alguém tem encargo? Tira o cargo. Sobra o en. Não. Mas aí você descobre, porque tem pessoas que fazem só porque tem o cargo. Sabe, não é isso que nós estamos procurando. Nós estamos pessoas que têm encargo, sabe? Urias, Davi falou, olha, você pode vir para cá, você não precisa ir para a batalha, vai desfrutar com a sua esposa. Ele fez isso? Não, ele tinha encargo. Falei, eu sei, nós estamos no meio de uma batalha. Tudo que Davi não fez, olha que incrível, o liderado tinha um espírito muito mais nobre que o seu líder. Olha só, que coisa, irmãos. Urias tinha um espírito muito mais nobre do que o próprio Davi. Então veja, ele primeiro não foi para sua casa, ele ficou lá no palácio, porque ainda que ele estivesse supostamente de folga, ele ainda era um soldado, ele tinha encargo, ele sabia qual era o seu dever, ele tinha que estar de prontidão. Primeira coisa então, não deu aparência para o mal, não deu lugar ao pecado, não foi para sua casa. Segundo, né, não se despiu das suas funções. Deixa eu dizer, você é um sacerdote, uma sacerdotisa, não é só aqui dentro, mas aonde você for, lá no seu trabalho, lá nas suas férias, lá na sua família, você continua com as mesmas responsabilidades. Terceiro, aqui fala aqui no verso 9, porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor. Sabe, ele andava junto, irmãos. Se está aqui um segredo, né, para você não se desviar, é você andar junto. Andar junto, né? E se cercar, eu coloquei aqui no 4, nas resoluções, né? Esteja cercado por pessoas de Deus. Você sabe, Davi, ele se isolou. Você sabe, mente vazia, irmãos, vem todo tipo de pensamento. Se ele tivesse cercado de homens de Deus, eu tenho certeza que ele não tinha feito isso. Quando ele falou assim, manda chamar Betseba, aí um homem de Deus, para quê? Não, porque eu estou... Não, mas como assim, Davi? Eu acho que Davi não ia ter nem coragem de falar o que ele queria fazer, né? Não, eu só quero perguntar para... Não, pode deixar que eu pergunto para você. Mas não faltou um homem de Deus para falar, deixa disso, Davi, você tem tanta mulher aqui, para que você quer pegar a única daquele lá? Se tivesse aparecesse um único homem de Deus, esse pecado não tinha acontecido, sabe? Cuidado com as pessoas com quem você anda. Escolha andar com pessoas de conselho. Escolha andar com pessoas que têm o mesmo valor que você. Pergunta, as pessoas que andam com você são pessoas que falam das coisas de Deus? Ou são pessoas que cogitam das coisas do mundo? Como Jesus repreendeu os fariseus. Sabe, ande com pessoas que cogitam das coisas celestiais. Para o dia que você falar, eu estou cansado, eu estou desanimado. Não, que é isso, irmão? Vamos, levanta, vamos para a igreja, vamos para a obra, Deus vai abençoar. É assim que funciona, a Bíblia fala, melhor que sejam dois, porque se um tropeçar, o outro levanta. Agora, o outro tem que estar em pé.
Se tem outro tá arrastando, mano, ele vai te puxar para baixo também. Então esteja cercado por homens de Deus. Urias, o que ele fez? Ele foi dormir lá na porta do palácio, junto com os servos. Ele deve ter falado: olha, se eu tentar levantar à noite, vocês me seguram. Vocês não deixam eu ir para casa. E ele podia. Você sabe, ele tomou uma decisão. Ele podia muito bem ter ido lá, o rei mandou. Falou: olha, você está dispensado. Mas o senso de encargo dele. Sabe, tem muitas vezes as pessoas falam: ah, pastor, mas eu também tenho direito, né? Também tenho direito de fazer tal coisa. Você tem todo o direito, né? Mas Deus, ele se agrada daqueles que escolheram andar num padrão superior. Deus se agrada daqueles que decidiram dar um passo além, né? Jesus falou: aquele que quiser ser o meu discípulo, né? Negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e venha, né? Aquele que quiser, não é uma imposição, não é uma obrigação, mas ele se agrada daqueles que desejam, daqueles que escolheram coisas melhores, coisas mais nobres, né? Portanto, então, irmãos, eu queria, né, te convidar a tomar 4 resoluções para esse ano que se começa, né? Primeira, envolva-se com as coisas de Deus, envolva-se na obra de Deus, envolva-se na sua célula. Não é que você está trabalhando para o seu líder, não é que você está trabalhando para a igreja, muito pelo contrário. A célula é a igreja trabalhando para que você cresça, para que você possa desenvolver o seu ministério, para que você tenha oportunidade de servir ao Senhor. Sabe, irmãos, né, eu fui crente durante 30 anos em modelos de igreja que não eram celulares, e às vezes eu tinha até o desejo de servir, mas as únicas oportunidades que tinha de servir era pregando ou tocando, e você sabe, igrejas grandes tem muitas pessoas querendo fazer isso, mas a célula é uma oportunidade para que você se envolva nas coisas de Deus. Chegue para um líder e fala: olha, eu estou aqui para te ajudar, eu quero servir, sabe? Pregue a pessoas, envolva, tenha encargo no coração de levar o evangelho para as pessoas, de viver aquilo que Deus tem para você. Segundo, ande no compasso da igreja, não ande na independência, não fique na ociosidade. Ah, mas eu estou cansado, eu estou atarefado. Não importa, aquilo que Deus tem para você é para te guardar. Talvez você não ache que seja o melhor, mas Deus sabe aquilo que é melhor para você. A igreja vai fazer tal coisa, irmãos, participe, se envolva, sabe? Isso é muito importante, nós andarmos juntos, andarmos no mesmo compasso, né? Interessante, quando Moisés tira o povo lá do Egito para levar até Canaã, né? E a Bíblia fala que eram, os estudiosos falam, não a Bíblia, mais ou menos 3 milhões de pessoas, e eles vão andando pelo deserto, e a Bíblia fala que eles iam no compasso das grávidas e das crianças, né? E ninguém ficava para trás, irmãos, havia um passo certo. Deus sabia exatamente o tanto que tinha que andar, o tanto que tinha que parar, né? De noite ia uma coluna de fogo, e à noite e de dia ia uma nuvem, né? E aí quando a nuvem parava, eles tinham que parar, mas quando a nuvem andava, eles tinham que andar. Irmãos, não percam o mover de Deus. Ai de mim, da nuvem sair e eu ficar sentado. Não, irmãos, faça aquilo que Deus quer fazer, sabe? Não perca as oportunidades, sabe? Eu me lembro, irmãos, que quando eu conheci o ministério, na verdade um primo meu era pastor, e ele estava saindo de uma cidade no interior do Paraná para ir começar uma igreja em Santa Catarina. E ele me chamou, me desafiou, falou: olha, eu queria te convidar para vir fazer parte da minha equipe, eu quero te discipular, né, nessa plantação de igreja, né? E por mais que fosse uma ideia absurda, mas Deus já começou a falar no meu coração. Eu fui lá, fiz minhas contas, né? Porque a Bíblia fala que nenhum rei pode ir para a guerra sem antes contar os seus soldados, né? E eu falei: ok, eu vou. Liguei para o meu primo, falei: olha, eu vou. Você me dá 2 anos para me organizar financeiramente, preparar as coisas aqui em casa, deixar tudo no jeito, e eu vou. Ele falou: daqui a 2 anos, você não precisa vir. O tempo é agora. Irmãos, de fato, pessoas que chegaram, eu fui, né, comecei a plantação dessa igreja, e como não tinha líder nenhum, logo eu me tornei líder, por simples falta de opção. E a igreja foi crescendo, logo eu me tornei um discipulador, que é um líder de líderes.
né? Mas eu penso aquela que chegou há 2 anos, já não teve a facilidade que eu tive, eu já não pegou o embalo, porque aí ele já tinha que fazer muito, né? Hoje lá em Goiânia, por exemplo, na Videira, alguém que é um líder de célula, para se tornar um discipulador, ele tem que multiplicar, sei lá, 10, 15 vezes, quantos, Renato? Umas 3 vezes. Aí para se tornar um pastor de rede, umas 15 células. Para mim foi mais fácil, porque eu cheguei no tempo certo. Irmãos, então assim, Deus sabe aquilo que é melhor para você. Sabe, longe de nós, né, a nuvem do Senhor andar e a gente ficar parado. Sabe, há um costume, existem hábitos que nos protegem, existem atitudes que nos protegem, né? Me lembro também de pessoas, né, que que haviam se convertido, né, que usavam drogas e aí se converteram. E aí, tão bem, anos bem, aí decide um dia ir lá, né, evangelizar lá onde ele tinha caído, né, e nunca mais voltou. Sabe, tem coisas que são proteção na nossa vida, né? Tem coisas que parecem bobas, né? Vamos domingo para a igreja, né? Vamos para a célula na sexta-feira, ou vamos fazer o curso de maturidade. As coisas têm um porquê, meus irmãos. Deus tem um projeto, há um porquê para a gente. Então ande no compasso da igreja. Olha, se nós vamos fazer tal coisa, então vamos juntos. Se é para pular, vamos pular. Se é para orar, vamos orar. Sabe, não pense que você tem uma licença especial. Davi era o rei, ele era o chefe da nação, mas ele precisava estar fazendo aquilo que deveria ser feito, irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém, sabe? Nós precisamos nos submeter e fazer as coisas. Ora, até Deus, Deus fez uma aliança com o homem, aliás, primeira coisa, Deus quando prepara a terra, a Bíblia fala lá em Salmos que Deus dá a terra para o homem, dá a terra para Adão. Agora, quando o homem peca e Deus profetiza que iria vir da semente da mulher alguém que iria pisar na cabeça do diabo, então veja, para que viesse um outro humano, né, Deus precisava se submeter ao homem que Deus havia entregue à terra. Então Deus precisa fazer uma aliança com Abraão para que pudesse enviar o seu filho. E aí Deus envia como a Jesus? Como uma criança, porque a Bíblia fala que o bom pastor ele entra pela porta. Qual que é a porta de entrada no mundo, irmãos? Nascimento de pai e mãe. Mas aquele que é o ladrão, ele pula a cerca. Então veja, próprio Deus, ele respeitou os processos que foram estabelecidos. Jesus não precisava, né, passar a ser bebê, né, ir lá numa família humilde. Não, ele podia chegar como um salvador. Não, mas o próprio Deus, ele decidiu, né, o caminho da humildade, fazer todo o trilho. Ora, por que nós não vamos fazer isso? Por isso que Filipenses fala de sorte que tendo em vós o mesmo sentimento que há em Jesus Cristo, que sendo Deus, não usurpou, não decidiu, né, requerer, né, dar carteirada, dizer que era Deus. Antes se humilhou como servo, né, e foi até a morte de cruz, irmãos. Ora, nós precisamos ser humildes de entender que nós não somos os melhores e nós precisamos nos submeter àquilo que é a igreja. Eu fico pensando, né, que para mim a primeira menção de igreja é a Arca de Noé. Ali para mim a primeira menção da igreja, né? Deus vai enviar o seu juízo, quem estiver dentro da arca, quem estiver dentro da igreja vai ser salvo do juízo de Deus. Agora, você fica pensando, né, eu fico imaginando aqui, né? O povo entrou na arca, entraram os animais, aquilo ali não foi no dia para a noite que veio o dilúvio, né? E você imagina aquele lugar cheio de animal, barulho, às vezes um passarinho do lado de fora já me acorda de madrugada, eu já fico bravo. Que passarinho cantando de madrugada, irmãos, né? É só aqui nessa América mesmo, né? Passarinho tem que cantar de dia. Mas aí eu fico imaginando aquele mau cheiro, né? Urina, fezes de animais dentro da arca. Não importa, ali é o lugar de salvação. Sabe, eu não sei se é confortável ou não para você, que dentro da igreja é melhor que seja confortável. Porque pelo menos você vai viajar feliz. Mas é o lugar onde há salvação. Agora imagina, irmãozinho independente, não, hoje eu vou dar uma passeada lá fora, porque está muito abafado aqui. Desse arca aqui não tem ar-condicionado, eu vou dar um rolê. Aí ele pega e vai, ok. Voltou fim do dia, entrou na arca, ficou tudo de boa, jantou com a família. No outro dia, vou dar um outro rolê lá fora, viu, Noé? Pá, saiu, deu um rolê, voltou, jantou, gostou, virou hábito, né? Belo dia ele saiu, veio a chuva. Isso aí é história minha, tá? Bíblia, versão Elias, está lá em Heresias 12. Eu só fico imaginando. Aí um dia ele sai, veio a chuva, fechou a porta. Ficou para fora. Sabe, tem coisas que nós não entendemos, irmãos.
mas tem coisas que guardam as nossas vidas. Pode parecer bobo, pode parecer coisa de infantil, mas lugar de crente é na igreja, é no culto, sabe? Nós precisamos nos guardar. Lá em Hebreus 10, irmãos, deixa eu ler para você isso aqui. Lá em Hebreus 11, no verso 25, diz assim: não deixemo-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não nos deixemos de nos reunir como igreja. Antes, encorajemo-nos uns aos outros. Quando o irmão falta, você liga para ele? Devia. Porque quando o pastor liga, parece que está cobrando. Não, pastor, desculpa. Meu irmão, só quero saber como é que você está. Não, mas eu prometo, eu não estou pedindo. Eu só quero saber como é que você está. Parece que o pastor liga, parece que é encrenca, né? Está cobrando, né? Chamei o Ricardo e a Érica para jantar lá em casa sexta-feira. Ixi, o que será que o pastor quer? Eu só queria comer. Os irmãos já ficam preocupados. Mas você já pensou de você ligar? Você também é rei. Você também tem ministério, né? Ou você acha que chegar lá no céu você vai dar carteirada? Não, era membro lá do pastor Elias. Deus fala, vixe. Não, você tem a sua história com Deus. Você tem o seu papel. Não espera você ter um título de líder. Você tem que ter esse encargo. Sabe, você não precisa de título para fazer aquilo que Deus deseja que você faça. Então, envolva-se na obra, ande no compasso da igreja, né? Então, o que é o mover de Deus, né? O que a igreja está fazendo? Faça também aqui, é o seu lugar. Terceiro, ocupe a sua mente com as coisas de Deus, né? Esteja conectado com Deus, né? O tempo inteiro lembrando da sua identidade, dos projetos de Deus, lembrando do que nós estamos fazendo aqui nesse lugar, senão você se perde, né? A Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, né? Você sabe, o vinho na Bíblia é sinal de alegria, não tem problema nenhum, eu sou um cara alegre, eu curto isso aqui, eu amo. O problema é você se embriagar com as alegrias que esse mundo aqui proporciona. Aí nós temos um problema, né? Você fica tão encantado, tão vislumbrado com as coisas que esse mundo oferece, né? E os efeitos da embriaguez, quais são? Né? A perda da consciência, a perda das prioridades, a perda dos propósitos, né? O problema é isso, tem muito crente embriagado. Eu não estou falando do álcool não, estou falando das coisas, né? Das alegrias desse mundo, que ele esqueceu do propósito verdadeiro dele. Ocupe sua mente com as coisas de Deus, seja cheio do Espírito. E por último, esteja cercado por pessoas de Deus. Cercado por homens de Deus, cercado por mulheres de Deus. E deixa eu dizer, o lugar onde você vai encontrar as pessoas é aqui. Estou dizendo que todo mundo que está aqui vai ser uma mulher de Deus, espero que seja. Mas se tem algum lugar, não vai ser lá no mundão não que você vai encontrar. Vai ser na igreja. Por isso a célula também é maravilhosa, porque lá nós desenvolvemos relacionamentos saudáveis com pessoas que acreditam e que compartilham da mesma fé que nós, né? Escolha pessoas que vão te dissuadir, né? Como eu falei, Davi, na hora que ele resolveu pecar, se tivesse um homem de Deus do lado dele, tinha cortado ali o pecado. Ou os amigos seus, aqueles que, não, vai lá, faz mesmo. Não, vai dar nada. Amigo da onça. Você sabe, tem gente que tem amigo assim. Em vez de ajudar o cara a não pecar, fica botando pilha para pecar. Não. Decida, você pode escolher. Você não vai escolher lá na hora da tentação, você escolhe antes de quem você vai cercar. Tudo que você vive hoje é fruto de decisões que você tomou anteriormente, sabe? Não é no dia da tempestade que você vai se precaver, né? Não é no dia, né? Eu lembro, vem furacão aqui, né? Eles avisam com 2 semanas de antecedência, você vai no mar, não tem mais uma lata lá, né? E no último furacão, eu falei para o Hilton, vem aqui para casa, porque aí é área de alagamento. Ele falou, não, eu estou no 2º andar aqui, pode vir o dilúvio, que não tem problema, né? De fato, veio a chuva, né? Na última, foi num storm, não foi furacão. E não alagou lá onde ele estava, mas aí deu o dia assim, ele estava entediado, eu falei, vem aqui para casa, já que você não está fazendo nada. Não posso sair, está tudo alagado aqui. As decisões a gente toma antes, irmãos, não é depois que a tempestade vê, mas aí quando vem a tempestade, a gente vai colher os frutos
da nossa, tinha comido picanha se estivesse lá em casa, viu, Hilton? Então, irmãos, tome decisões corretas, né? Siga o costume dos reis, costume dos crentes. Que esse ano você possa andar dessa forma, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus escolheu para você, tendo a certeza que é o melhor que você pode viver. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, vamos orar então.